Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos que estão aqui presentes nesta noite, Deus abençoe a todos que estão também nos acompanhando pela internet. Que dia abençoado, que dia maravilhoso, muitas lutas, muitas dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos na casa de Deus para adorar, exaltar e glorificar esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel, esse Deus bondoso que tem feito maravilhas nas nossas vidas. E o irmão ali foi chamado para estar em oração, né? Talvez ele ficou um pouco assim surpreso, né? Mas imagina o teu pastor falar assim, sexta-feira, Leandro, eu estava orando e Deus me falou que você é o pregador da noite de domingo. Aí eu pensei assim, falei assim, Deus falou com ele, Deus vai ter que falar comigo também, né? Não é verdade? E continuei orando, irmão, continuei orando. As lutas vieram, dificuldade aconteceu, mas para a glória de Deus, estamos aqui para servir ao Senhor, para fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. Então, fiquem preparados, porque um dia vai ser você aqui pregando a palavra de Deus. Amém? Vamos ler o texto da palavra do Senhor, se encontra em 2 Reis, no capítulo 5, nós vamos ler somente o verso 15, mas mantenha sua Bíblia aberta. Desde já quero louvar a Deus por essa grande e maravilhosa oportunidade que Ele está concedendo. Deus maravilhoso, Ele nos pega de surpresa. Deus é bom. Convido a igreja a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, o verso 15, já está ali para nós acompanharmos a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Amém? Só essa parte B, pode se assentar. Toma o seu assento nesta noite. Um texto bastante conhecido de todos os irmãos, mas eu creio que esse texto vai falar ao nosso coração nesta noite. E o homem que fez essa declaração, o homem que reconheceu esse milagre na vida dele foi comandante conhecido como Naamã. Diz a Bíblia que esse comandante, ele era muito honrado, respeitado, um homem valoroso, um homem que tinha o seu respeito diante do rei, um homem que Deus usou a vida dele para salvar, dar um grande livramento à nação da Síria. Esse homem, porém, ele tinha uma lepra. Mas a Bíblia vai dizer que Síria se levantou contra Israel, atacou essa nação e levou alguns cativos para a Síria. E no meio dessas pessoas tinha uma menina agora que é retirada da sua nação, está em outra nação, em outra cultura. Agora essa menina, ela está servindo a esposa de Naamã. E um belo dia, diz a Bíblia, que ela vai dizer para sua senhora: tomara que o meu senhor soubesse que em Israel há um profeta que curaria sim meu senhor dessa lepra.
E com certeza a esposa de Naamã comunicou a ele, falou a respeito dessa informação. E Naamã, ele cheio de esperança, ele vai até o seu rei e ele pede ao seu rei autorização para ir a Israel. O seu rei faz uma carta e envia ao rei de Israel. E quando esse rei de Israel pega, lê a carta, ele pensa assim: sou eu Deus para curar, para dar vida, para dar morte? Isso é uma tentativa de se levantar contra nós. É um motivo que esse rei está inventando contra a nossa nação. E o rei vai dizer que rasgou as vestes. E Eliseu fica sabendo dessa situação. Eliseu fala para o rei: não rasga suas vestes. Não rasga suas vestes. Por que você está assim? Manda ele vir aqui, que ele saberá que há um profeta em Israel. E esse homem, agora ele vai diante do profeta. E quando ele chega com os seus servos, com aqueles cavalos cheios de posição, esse homem, ele nem teve encontro com Eliseu. Eliseu já enviou seus servos para dar uma notícia para ele: vá até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você será curado. Aquele homem, ele, quando ouviu isso, ele ficou indignado, porque era um homem importante, era um homem que, na mente dele, ele achava que Eliseu tinha que estar ali para falar isso com ele. E ele ficou indignado, ficou irritado, pensando assim: eu não poderia, ele vir aqui orar, invocar o seu Deus, colocar a mão sobre o lugar que está afetado e eu receber a cura? Por que eu tenho que ir nesse rio Jordão? Os rios de Damasco não são mais limpos? Não tem águas mais cristalinas? Mas por que eu tenho que descer nesse Jordão? Por que eu tenho que mergulhar? E ele questionou e saiu irritado, mas os seus servos dão um conselho a ele: meu senhor, ele te pediu uma coisa assim tão fácil. Se fosse difícil, o senhor faria. Somente vá lá e desça. Obedece o homem de Deus. Obedece a ordem que ele está te dando. E Naamã ele ouve o conselho e ele vai no Rio Jordão e desce, mergulha 7 vezes. E aquele homem, agora ele é purificado, a sua pele vai dizer que está como a de criança, uma pele perfeita, transformada. E esse homem, ele volta, e ele chega diante do profeta, diante das pessoas, e ele reconhece que Deus de Israel é poderoso. Não existe outro Deus além desse Deus. Esse homem, ele provou a cura, ele provou a graça, ele provou o poder soberano de Deus. Aqui eu contei um pequeno resumo dessa história que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. E nesta noite quero trazer algumas lições para os nossos corações, para que possamos também ser transformados, ser edificados por esse poder desse Deus maravilhoso, que Ele se encontra presente aqui nesta noite. E Ele quer fazer maravilhas na minha e na sua vida, na vida da igreja, porque Ele continua o mesmo. Diz a Bíblia que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Deus não mudou. Muitas vezes nós que queremos colocar limite no poder de Deus, mas não, Ele continua poderoso. Continua fazendo maravilhas, e Ele quer fazer maravilhas na minha e na sua vida nesta noite. E a primeira lição que esse texto nos ensina está registrado aqui no verso 1, diz a Bíblia: e Naamã, chefe dos exércitos, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele
porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Esse homem, como eu disse, era um homem de respeito, era um homem grande, era um homem que tinha autoridade, tinha respeito com seu rei, um homem muito importante, porém esse homem ele tinha uma lepra. Esse homem, a Bíblia vai dizer que era leproso. A Bíblia não vai dizer como apareceu a lepra dele, mas nós podemos entender que Naamã, ele cobria a sua lepra com suas vestimentas, de uma forma que ninguém conseguia ver, a não ser a sua esposa, quando ele estava na sua casa, quando ele tirava toda aquela roupa e via aquela lepra. A única pessoa que via só a lepra dele, eu acredito que era sua esposa. E nós podemos entender que essa lepra, ela é comparada com pecado. Por quê? Muitas vezes, eu e você pecamos contra o Senhor e queremos esconder. Queremos viver de uma forma que ninguém venha descobrir. Queremos viver no pecado, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, achando que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Jesus está vendo. Pode se esconder até dos homens, mas do Filho do Homem é impossível de esconder. Naamã tentou esconder de todos os seus servos, até do seu rei, mas ele não conseguiu esconder essa lepra por muito tempo, porque isso estava te fazendo mal, e isso estava sendo ruim na vida dele. Então, irmãos, uma lição para o nosso coração nesta noite: não pensa em viver uma vida de pecado, achando que diante das pessoas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está olhando essa situação que você está vivendo. Deus está vendo toda a sua prática fora, às vezes, da igreja, fora da presença dos irmãos. Mas Deus, nesta noite, está falando isso ao seu coração para que você venha se arrepender, para que você venha abrir o coração para Ele, porque Cristo Jesus cura pecado, transforma a vida, perdoa pecado, transforma o coração. Cristo continua o mesmo, não vive uma vida de dupla identidade, na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Não, irmãos, apresenta isso diante de Deus, deixa Cristo entrar no seu coração, deixa Ele purificar essa lepra espiritual, deixa Ele transformar a sua vida, para que você venha cumprir o propósito do Senhor. Naamã tentou esconder, mas não por muito tempo, aquilo estava trazendo incômodo na vida dele. Talvez nesta noite, você que tenta esconder isso de Cristo, e isso está te trazendo incômodo, hoje é a oportunidade de você abrir o coração e deixar Jesus purificar a sua alma, deixar Jesus trabalhar na sua vida. Não vive uma vida de desobediência a Cristo, viva uma vida que glorifique a Cristo. Não faça aquilo que está desonrando o teu Senhor nas escondidas da noite, ou escondida na sua casa, em qualquer lugar que ninguém está vendo. Jesus está vendo. Então, abre o seu coração e deixa Ele limpar essa lepra que está na sua vida, e você verá que Deus irá te fazer maravilhas na sua vida. Amém? E a segunda lição que esse texto nos ensina, irmão, é a respeito desta menina. O texto vai dizer, o verso 2, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, irmãos,
ela foi um canal de bênção. Porque essa menina, ela poderia estar com rancor no coração. Essa menina, ela vivia com seus pais na nação de Israel. Ela foi levada cativa. Nós não sabemos se durante essa invasão, durante essa captura dessa menina, nós não sabemos se os pais vieram a falecer, nós não sabemos se os pais foram levados para outro lugar, mas nós ficamos imaginando que essa menina tinha sim oportunidade de ficar pensando, maquinando mal contra Naamã. Ela podia sim imaginar muitas coisas negativas, com rancor no coração, pensando assim: eu saí da minha casa. Quer dizer, eu não saí, eu fui tirada da minha casa. Eu fui traga para essa nação aqui como prisioneira. Então, essa menina poderia falar assim: eu quero que esse meu senhor, que ele se complique mesmo, que a doença acaba com a vida dele mesmo, porque ele fez uma maldade na minha família, na minha nação. Ele me tirou do meu país e me trouxe para cá, agora me fazendo como serva de sua esposa. Mas essa menina, irmão, nos ensina que nós não podemos ter um coração rancoroso. Nós não podemos ter um coração amargurado pelas situações que nós enfrentamos no dia a dia. Porque isso não vai nos fazer, nós de servos do Senhor, não vai nos fazer de canal de bênção. Isso não vai nos dar a oportunidade de levar a mensagem. Isso vai ser um impedimento se nós estivermos com o coração rancoroso. Então nós aprendemos com essa menina que nós precisamos ser boca de Deus em lugares de dificuldade, em lugares de desafio. Nós precisamos ser canal de bênção, irmão. Essa menina foi um canal de bênção, ela que falou a respeito da cura para o seu Senhor, ela que falou do Deus de Israel, ela que falou para que ele fosse lá, encontrasse a cura que tanto ele queria. Então, irmãos, não deixa que o rancor venha tomar conta do seu coração. Não deixa que a raiva, a ira venha te conduzir. Se pessoas fizeram mal a você, se pessoas te tratam mal, se pessoas estão fazendo coisas contra a sua vida, não deixa que isto seja impedimento, mas seja um canal de bênção. Fale daquilo que Cristo colocou no seu coração. Fale do Evangelho, porque esse Evangelho tem poder. Esse Evangelho de Cristo é poderoso, irmão. É maravilhoso, irmão. Esse Evangelho, se você pronunciar com convicção, irmão, ele transforma a vida, irmão. Amados, quando eu vi aqui o vídeo do Rafael e do Carlos Eduardo, um dia eu estava no evangelismo, irmão, e o irmão do Gabriel, o Rafael, ele estava ali escutando, eu falando de Jesus, falando que Jesus cura, salva, liberta. Ele parou e falou assim para mim: você acredita nisto mesmo? Você tem convicção que você está falando? Eu falei com ele: sim, eu tenho convicção, eu acredito naquilo que Deus está falando, porque Jesus me transformou, e da mesma forma que Ele me transformou, Ele tem poder para te transformar. E eu creio que foi uma semente falada ao coração dele, e hoje eu glorifico a Deus quando eu vejo ele desse jeito, trabalhando, sorrindo, parece que é uma outra pessoa, irmão. Quando nós olhamos assim para o Rafael, parece que é outra pessoa, mas é Jesus que faz isso, irmão. É Jesus que transforma. Então, irmão, Jesus conta comigo, contigo, para semearmos a palavra, para sermos evangelistas, como essa menina foi. Foi boca de Deus, irmão. Ela não deixou o rancor dominar o seu coração, mas ela deixou o Deus de Israel dominar o seu coração, de tal forma que ela falou das maravilhas de Deus para Naamã, e ele foi atrás da cura. Então, irmãos, aprenda com esta menina. Seja canal de bênção, aonde que estiver, no trabalho, na escola, na família, na faculdade, em qualquer
local, seja um canal de bênção, seja a boca de Deus. Deixa Deus encher o seu coração do Espírito, para que você venha falar somente das grandezas de Deus, falar das maravilhas que Deus tem feito, porque Deus deseja isso da sua igreja. Nós vemos, irmãos, quantas maravilhas Deus fez no Jesus Transforma do ano passado. Vocês lembram, irmão, como foi maravilhoso? Mas nós não podemos ficar só pensando nas coisas do passado, nós temos que agir hoje. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar do amor de Cristo, porque nós podemos sim, no meio dessas trevas, ser luz, trazer esperança para aqueles que estão quase morrendo. Um desejo de tirar a sua vida, um desejo de acabar com a sua vida. Nós podemos sim ser canal de bênção, ser boca de Deus. Então, nesta noite, aprenda com essa lição que essa menina nos ensina, irmão. Seja boca de Deus aonde que vocês estiverem. Amém? A terceira lição que esse texto nos ensina, irmão, está aqui no verso 9, que está escrito assim: e veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Amados, algo interessante nesse texto, que me chamou muita atenção. Naamã chegou ali, querendo ser bem recebido ali, porque um homem orgulhoso, né? Um homem ali de posição, e Eliseu não deu honra para Naamã, mandou só uma mensagem. E Naamã, quando recebeu esse aviso, ele ficou muito indignado, ficou questionando como que ele queria que fosse feito a cura na sua vida. Ele queria que fosse da forma dele. Ele não queria que fosse da forma do profeta. Ele queria que fosse da forma que ele imaginava, achando que o profeta ia chegar, ia orar, ia colocar a mão e ele ficar ali purificado e ir embora para casa. Mas tinha algo que ele não sabia, irmão, que era obediência, irmão. E pessoas orgulhosas, irmão, têm muita dificuldade de obedecer. Pessoas cheias de soberba têm uma tremenda dificuldade de ser obediente. Obediente à palavra do Senhor. Naamã precisava de aprender o que era obediência. Ele estava com um coração muito soberbo. Ele estava muito orgulhoso. E ele ouviu, e ele questionou, e ele ficou querendo que fosse da forma dele. Mas é necessário obedecer da forma que Deus quer, da forma que a Bíblia ensina. E às vezes, irmãos, quando nós ouvimos os mandamentos de Deus, os ensinamentos, a ordem de Deus, nós queremos fazer da nossa forma, nós queremos adaptar. Não, nós queremos fazer, não, o Senhor falou assim, mas eu quero fazer assim. O Senhor falou dessa forma, mas eu quero ir por aqui. O Senhor falou que eu tenho que ir ali, mas eu quero por lá. Amados, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos ensina. Nós precisamos ser mais obedientes. Nós precisamos ouvir a palavra do nosso Salvador e colocar em prática aquilo que Ele deseja, porque Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Às vezes, o nosso pensamento de fazer algo do nosso jeito vai nos trazer consequências ruins, vai nos trazer coisas que vai complicar a nossa vida lá na frente. Nós estamos estudando a revista sobre Samuel, 1º e 2º Samuel. A lição de número 6 vai dizer sobre a situação de Saul.
Saul, ele foi um rei escolhido pelo Senhor, mas ele não obedeceu à voz do Senhor. E essa decisão dele de ser desobediente, de rejeitar a palavra de Deus, Deus rejeitou a ele. Deus rejeitou Saul. Rejeitou ele como rei. Então nós precisamos, irmãos, colocar no nosso coração, precisamos ser mais obedientes à voz do Senhor, ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Se Deus falou para você fazer de uma forma, ainda que seja um modo que seja estranho, faça, porque Ele sabe o melhor para a sua vida. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. É melhor fazer aquilo que Deus está falando ao seu coração do que você querer fazer aquilo que você quer, aquilo que você deseja, porque o nosso coração é enganoso, a nossa carne é contra as coisas do Senhor. Então nós precisamos ser inclinados para as coisas do Espírito, nós precisamos ser obedientes à palavra, nós não podemos ser desobedientes, porque a desobediência traz consequência. Nós precisamos obedecer à gloriosa e eterna palavra do Senhor, porque quando obedece, o milagre acontece. Vocês se lembram de Pedro? Pedro, ele pescou a noite toda com seus companheiros, não pescaram nada. Homem experiente, um homem que conhecia o mar, não conseguiu nada. De dia, Jesus está ali no barco, ensinando uma grande multidão. Acabou o ensino, Jesus dá uma orientação. Vai ao mar, joga a rede. E Pedro, ele poderia lhe questionar, como Naamã questionou. Mas ele falou: Senhor, tentamos a noite toda, não conseguimos, mas porque o Senhor manda, assim nós vamos fazer. E houve um grande milagre. Então vale a pena, irmão, confiar e obedecer ao nosso Senhor, porque grandes coisas vão acontecer quando eu e você obedecemos a Cristo. Maravilhas vão acontecer no meio da sua igreja. Se Deus está falando para você evangelizar, se Deus está falando para você pregar, se Deus está falando para você se envolver no ministério, se Deus está falando para você louvar, se Deus está falando para você pregar, não sei que Deus está falando ao seu coração, se for de acordo com a sua palavra, faça conforme Ele está te ordenando, que bênçãos, maravilhas e milagres vão acontecer para a glória do nome do Senhor. Não questione, obedeça, seja obediente, confia no Senhor e o mais Ele fará, porque Ele está no controle de todas as coisas. E esse texto, irmão, vai nos dizer que Naamã, ele ouviu os conselhos, questionou, como eu falei, mas ele ouviu o conselho ali dos seus servos, e ele desceu, ele se humilhou 7 vezes, ali no Rio Jordão. E algo que chamou a atenção também, os conselhos de seus servos. Às vezes pessoas maravilhosas, irmão, estão diante de nós, nos dando conselhos maravilhosos. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar sensível, que tem pessoas querendo o nosso bem, tem pessoas usadas pelo Espírito querendo o nosso bem, querendo nos dar conselho para que nós venhamos fazer aquilo que glorifica o Senhor. E Naamã ouviu o conselho, e ele desceu, e ele se humilhou, e ele foi purificado. O que precisa também nas nossas vidas, irmão, é humildade diante de Deus. É necessário, às vezes, a gente se prostrar, é necessário a gente falar com Deus: Senhor, quebra esse coração endurecido. Senhor, trate na minha vida. Senhor, trabalha no meu interior. Do meu jeito não dá.
eu não consigo, Pai. Trabalha no meu coração. É necessário, irmão, descer na casa do olheiro. É necessário se prostrar diante de Deus. É necessário confessar, falar: Senhor, purifica o meu coração. Senhor, cria em mim um coração puro. Quando nós reconhecemos isso, irmão, Deus trabalha. Jesus opera. Jesus vai acertando, irmão. Jesus vai trabalhando, irmão. Mas é necessário se prostrar diante do Mestre. Confessar: Senhor, não dá, eu não consigo, eu não tenho força. Porque às vezes nós somos muito orgulhosos. Coração duro, irmão. Ou é somente eu que sou, às vezes, coração duro? Acredito que não. Às vezes nós somos difíceis, irmão. Deus está falando para fazer algo e a gente está com o coração ali endurecido. Mas é necessário se humilhar diante de Deus. É necessário deixar Ele trabalhar. É necessário deixar Ele criar um novo coração. Porque Ele sabe o melhor para mim e para a sua vida. E Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Nós precisamos sim se prostrar diante do que é todo-poderoso. Diante daquele que pode sim fazer um milagre. E esse homem, quando ele desceu, ele se humilhou, irmão. Ele foi curado, irmão. Primeiramente no seu coração. O orgulho caiu. Foi quebrado. Sabe por que foi quebrado, irmão? Porque ele reconheceu que não existia outro Deus além do Deus de Israel, irmão. Aquele homem, ele recebeu 2 curas, irmão. A cura física, tanto que ele queria, mas a cura espiritual foi maravilhosa, que transformou aquele homem de tal forma que ele reconheceu a grandeza do Deus de Israel. Sabe por quê, irmão? Com certeza aquele homem, ele tentou nos deuses que ele servia e não conseguiu nada, não conseguiu resolver a sua situação. Mas quando ele se deparou com o Deus de Israel, com um soberano, com Deus amoroso, com Deus misericordioso, irmão, ele reconheceu, ele foi aquebrantado. E nesta noite, irmão, é o desejo do meu coração que Ele faça isso no meio da sua igreja, que Ele manifeste de tal forma na nossa vida, irmão, que venha quebrar todo orgulho, que venha quebrar tudo aquilo que está nos impedindo de chegar mais próximo dEle. Talvez não seja o orgulho, mas seja outra coisa no seu coração que está impedindo você de se humilhar diante de Deus, está impedindo de você se prostrar diante do Altíssimo. Talvez está só faltando isso, irmão, para Deus fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Então se humilhe diante de Deus, abre o coração para Ele. Ele está aqui nesta noite para transformar as nossas vidas, para transformar o nosso coração, porque Ele quer fazer sim uma obra maravilhosa, irmão. E nós vamos sim glorificar a Deus como Naamã glorificou, irmão. Naamã está diante de todo mundo agora, irmão, diante do profeta, diante dos servos do profeta, diante dos seus servos. Ele está diante de todos ali, declarando que Deus é soberano, irmão. E eu creio, irmão, quando Deus fizer algo assim, fazer na nossa vida, no nosso coração também, nós vamos estar declarando, nós vamos estar louvando, a igreja dele vai estar declarando nesse bairro, que não há Deus soberano, a não ser aquele Deus que está no céu, que tem poder, que está presente na terra, e faz milagre nas nossas vidas, irmão. Então, irmão, reconheça, se prostra diante do Altíssimo, coloque o seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer o milagre, irmão, porque Ele está aqui presente nesta noite, irmão, querendo fazer maravilhas na minha e na sua vida. Mas é necessário, irmão, nós se prostrarmos, e Ele está aqui, irmão, de braços abertos, querendo operar, querendo fazer maravilhas, para assim a sua igreja avançar, para a sua igreja proclamar, para a sua igreja avançar pela fé,
Nosso pastor tem ensinado, tem pregado, que é pela fé em Cristo Jesus. Assim nós vamos sim ser vitoriosos. Assim nós vamos glorificar o nosso Deus. Pela fé nós vamos sim exaltar esse Deus soberano, maravilhoso.